Bom dia, devocional 5h30. Sabe o que eu estava fazendo aqui agora há pouco? Calculando a devocional de hoje, que número que ela era. Olha, devocional de hoje é de número 274. Já estamos caminhando já para o finalzinho do ano, devocional de número 274/365. E se você estivesse conosco desde 14 de maio do ano passado, hoje seria a devocional de número 506. Muito tempo, né? Devocional de número 506. Hoje, 1º de outubro, que Deus abençoe o nosso mês de outubro, que seja o melhor mês do nosso ano vivido até então. E é o que nós declaramos. A Bíblia fala que nós vamos comer daquilo que sai da nossa boca. Então, da nossa boca tem que sair profecias de bênção, né? De bênção. Então, nós declaramos que será um mês incrível, um mês de resposta, de milagres, em nome de Jesus. E o tema de hoje é Fale Consigo. Esse tema é bem o nosso bispo JB Carvalho. E nós temos dois textos aqui, é o Salmo 40 e o Salmo 62. Queria que você abrisse aí para fazermos a leitura. Vamos começar com o Salmo 40? Salmo 40, os versículos que cita aqui são os versículos de 1 a 3. Salmo 40, os versículos de 1 a 3. Diz assim, um salmo de Davi. Eu esperei, e esperei, e esperei pelo Eterno. E finalmente ele olhou para mim. Finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre uma rocha sólida para me assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Vamos ler só mais o 4 e o 5? Abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram o que o mundo adora. O mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. Nada e ninguém se compara a ti. Comecei a falar de ti, relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem explicar quem é o Senhor para nós. Agora nós vamos lá para o Salmo 62. E aí depois você pode terminar a leitura do Salmo 40, que vai até o versículo 17. Agora nós vamos para o Salmo 62. Avança aí algumas páginas da sua Bíblia. Salmo 62. Os versículos serão até o 8. Um salmo de Davi. Deus é único e incomparável, por isso esperarei pelo tempo dele. Tudo de que preciso vem dele. Ele é a rocha sólida debaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como ser derrotado. Gente, que versículo lindo. Até quando vocês conspirarão contra mim? Até quando concordarão com a violência? Vocês nada têm a oferecer, nenhum de vocês. São como tábuas podres de assoalho, abrigos comidos por cupins, formigueiros que tramam trazer abaixo as montanhas. Com imaginação fértil, vocês recitam bons versos, mas cada bênção exala uma maldição. Deus é único e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Marca aí essa frase. Deus é único e incomparável. Por isso, esperarei pelo tempo dele. Tudo que espero vem dele. Ele é uma rocha sólida abaixo dos meus pés, um espaço para minha alma respirar, um castelo invencível. Não há como ser
Não há como eu ser derrotado. Meu socorro e minha glória estão em Deus. Ele é minha rocha firme, um porto seguro. Então, confie nele sem reservas, meu povo. Sejam francos com ele. Deus é um lugar seguro. O homem é como fumaça, a mulher como miragem. Ajunte-os e serão nada. Duas vezes nada é nada. Quanto à sorte inesperada, se ela vier, não faça muito caso dela. Deus disse isto de uma vez por todas. E quantas vezes eu o ouvi repetir. A força vem diretamente de Deus. Marca aí. A força vem diretamente de Deus. Tu mereces ser amado, Senhor Deus. O salário que tu pagas está de acordo com o que cada um merece. Dois salmos lindos. E o resumo é esperar. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada, porque todas as vezes que paramos para ler a tua palavra, nós somos impactados. A tua palavra, Senhor, que é alimento para nós nessa manhã. A tua palavra, Senhor, que é esperança que a nossa alma precisa. Senhor, e um resumo desses dois salmos seria a palavra esperar. Nessa manhã, Senhor, eu e essas irmãs, nós decidimos esperar pelo Senhor e esperar com muita paciência. Senhor, faça conforme a tua vontade nas nossas vidas. Embora esse tempo de espera, muitas das vezes achamos que está demorando demais ou que o Senhor está atrasado, nessa manhã nós queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que a nossa impaciência quer dar um jeitinho no tempo da espera ao Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós decidimos esperar por Ti e dizer, Senhor, faça conforme Tu queres. Faça no Teu tempo, na Tua hora, no Teu minuto, no seu dia, porque nós sabemos que quando o Senhor age, quando a Tua vontade chega, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, Senhor, nós descansamos nessa manhã em Ti e dizemos, nós seremos o povo que iremos esperar pelo Senhor, porque muito em breve o Senhor vai entrar nas nossas causas, nas nossas situações, o milagre vai chegar, a resposta vai chegar e nós iremos, Senhor, nos alegrar e cantar o hino da vitória. Nós te entregamos essa devocional ao Senhor e dizemos, faça conforme tu queres. Esse momento é teu, Espírito Santo, o controle é teu. Por isso nós estamos aqui, sedentas pela tua presença, e nós já queremos te agradecer, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nas nossas vidas, e por isso nós estamos alegres. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas. Bom dia, Eneida. Bom dia, mês de outubro. Seja bem-vindo ao primeiro dia do mês. Toda vez que abre o mês, eu não tenho uma sensação de um portal aberto, não. Eu tenho uma chance que Deus está nos dando de nos parecermos com Ele, de fazermos o que a gente não fez e de sermos o que Ele pediu para a gente fazer. E poder declarar ao mundo aquilo que você tem recebido. Ô, bonita, você está achando que você está recebendo essas coisas todas, todo dia, pelo quê? Ó, cheguei a ter um tremor por dentro, sabe por quê? Se você está aqui com a gente desde o comecinho, meu Deus, nós somos indesculpáveis. 506 palavras que você e eu já recebemos nesse tempo. Se você está com a gente desde o primeiro dia desse livro, você tem aí um acervo de 274 palavras. Não, bonita. Não tem motivo para ficar triste, não tem motivo para poder lamentar, não tem motivo para poder não se lembrar de quem Deus é, não tem motivo, porque você tem muito conteúdo para poder ter para si e para os outros.
Ontem estivemos reunidas, juntas na Jornada 21, declarando, né? Eu saí do nosso... Meu Deus, a gente se encontrou... Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Então, a gente se encontrou para ter trabalho, né? Pensando que a gente ia ficar em berço esplêndido, deitado na rede, sentindo a brisa, né? Que Deus não quer isso ainda, não. Mas Ele vai dar para nós um tempo do refrigério por causa da recompensa da obediência. A gente aprendeu isso, né? E a Dani trouxe isso lá na fala dela, lá do momento da jornada, né? Se você não participou da jornada, deixa eu te contar. A Dani liberou uma palavra sobre obediência, que depois eu fiquei pensando, meu Deus, isso daí é o que ela pede para o Davi, para o filho dela todo dia, é sobre nós, é o que a gente pede para os nossos filhos, o lugar da obediência. Que bom ter você aqui, bonita, bonita e indesculpável. Você não tem desculpa para ficar quieta, para ficar em silêncio. E hoje, para começar o nosso outubro, o Bispo J.B. Carvalho está nos dizendo para você usar uma ferramenta que a psicologia usa muito, que é a autoconversa. E eu já te explico já já como é que a gente vai fazer isso na prática. Já separei aqui algumas coisas para te entregar, para você sair daqui com a prática nesse primeiro dia do outubro. Vamos lá, então? Deixa eu te falar, se você está aqui pela primeira vez, a gente se inspira nesse livro, que é o livro dos nossos bispos, Bom Dia Bonita, mais de 85 mulheres, eu nunca sei o número exato, porque não aparece para mim, mas a Eneida sempre põe lá, 101 mulheres nesse dia, 1º de outubro, acordando cedinho na madrugada. Ô, gente, eu olho aqui para vocês, venho para cá e abro o meu dispositivo, eu penso assim, é que horas mesmo? Porque a gente está de manhã, de noite, de madrugada, a gente nem sente mais que madrugada, né? Tu sente? Eu nem sinto mais, já estou aqui, já pronta. Seu nome é pronta? Nosso tem que ser, né? Bora aqui falar com a gente, para a gente saber o que Deus está falando com a gente. Esse é um jeito, uma maneira que Davi usava muito para poder interiorizar verdades, e a gente vai falar disso agora. Bom, o texto de hoje começa com o Salmo 40, de 1 a 3, que a Eneida leu, mas eu vou ler aqui bem rapidinho, e depois tem um texto que a gente vai seguir aqui. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 40, de 1 a 3. O tema de hoje é Fale Consigo. No Salmo 41, Davi reflete sobre a espera e a confiança em Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa prática de falar consigo mesmo é um ato de autoadministração espiritual que nos ajuda a manter o quê? A fé viva e o coração firme. Davi constantemente falava consigo e reafirmava a bondade de Deus, dizendo à sua alma, volta, ó alma teimosa, volta. Ó minha alma, ao teu sossego, volta, quieta minha alma. Salmo 116, 7 fala sobre esse versículo. Assim, ele nos ensina a importância de cultivar uma conversa interior alinhada com a palavra de Deus, recordando promessas e nos lembrando de quem somos em Deus. Para conduzir essa conversa interior de forma positiva, é necessário repetir sistematicamente. Nem que sejam 506 vezes, nem que sejam 274 encontros. Repetir sistematicamente as verdades divinas. E fazer o quê? Rejeitar pensamentos que nos limitam. Assim como Josué foi instruído a meditar na lei dia e noite, nós somos chamados para transformar a nossa mente com a verdade. Precisamos declarar para nós mesmos, eu vou esperar em Deus. Eu viverei a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Essas afirmações são poderosas, e ao repeti-las, bonitas, reprogramamos os nossos pensamentos e nos aproximamos do propósito de Deus. Quando Abraão agiu sem esperar na promessa, tentou solucionar pela força, como muitas vezes a gente faz, causando às vezes muitas dores, ao contrário, quando aprendemos
a descansar e a confiar na condução de Deus. Eu vou repetir isso daqui, porque essa é uma palavra que é para mim primeiro, e eu tenho certeza que pode ser para você. Quando Abraão agiu sem esperar a promessa, tentou solucionar pela força, causando mais dor. É isso que a gente às vezes faz, tá? E o contrário ocorre quando a gente aprende a descansar, a confiar na condução do Senhor. Aí deixa eu abrir um parênteses. Esperei no Senhor. O versículo do Salmo 40 fala assim: esperei com paciência. Paciência. Ai, chega a dar um negócio por dentro, né? Tem que esperar é com paciência. Oh, Jesus, nos ensina. Continuando. Somos, por fim... Ah, gente, essa parte é linda. Pera, deixa eu espirrar. Fim. Fim. Acho que foi. Sim. Agora foi. Sua cidade está seca? A nossa tá. Brasília está numa sequidão sem fim. Bora lá. Último parágrafo e maravilhoso parágrafo. Olha o que nós somos hoje. Somos, por fim, a publicidade de Deus. Ah, não, deixa eu parar aqui um pouco. Publicidade de Deus. Somos, por fim, a publicidade de Deus no mundo. Como assim, publicidade de Deus com Instagram fechado? Ô, gente, eu vou bater nessa tecla, porque eu não consigo entender isso, não. Tenha o motivo mais razoável do mundo, mas abra o seu Instagram, se não todo o tempo, eventualmente, para você poder declarar ao mundo o que Deus está fazendo. Eu não consigo entender. Se você está aqui com a gente e tem um Instagram fechado, você está fugindo de quê? De quem? Se escondendo de quem? Em plena rede social. Quem quer se esconder, quem não quer fazer publicidade, não tem Instagram, não tem rede social. Pula, sai, tira. Mas não fica lá fechado, não. Chega a me dar um negócio, porque ó, nós somos a publicidade que o mundo precisa. Então vamos continuar. Quando vivemos de forma plena, com fé e esperança, a gente faz o quê? Inspira os outros. E a gente mostra que o evangelho, ele transforma vidas. As nossas atitudes e palavras tornam-se um testemunho da bondade de Deus e a nossa vida, o quê? Uma carta aberta, lida por todos. Bonita, nessa manhã do 1º de outubro, profetize para você mesma o que Deus diz sobre você e permita que essa narrativa transforme a sua realidade. Pois Deus deseja que você viva em paz, confiança e propósito, sendo uma inspiração para aquelas e aqueles que estão ao seu redor. Eu já quero partir para a prática. Quando a gente fala com a gente, quando a gente fala assim, não, Leia, para agora, Leia. Ah, não, Leia, tá muito serelepe, para. Quando você fala isso, você tem esse hábito de falar com você mesma? Deixa eu te contar um negócio que a minha irmã está aqui, né, passando os dias, porque o meu sobrinho Caio vai ter um bebê e ela veio para virar avó. Ela veio virar avó na minha casa. E Caio está lá esperando Cora chegar. E aí a gente estava rindo esses dias, porque ela estava se lembrando que quando eu era criança, eu falava no espelho sozinha, mas eu tinha altos papos comigo mesma. E a minha mãe falava assim, tá conversando com quem, menina? Era comigo. Porque eu tinha uma necessidade tão grande de falar, de conversar, de ter alguém, que quando eu não tinha, eu tinha eu mesma. Você não era assim, não? Não, mulher, pastora, que loucura. Pois é, eu era doida assim, desse nível. E você sabe que até hoje eu falo no espelho? Eu falo, depois fazendo psicologia, eu descobri que isso é uma terapia interna e poderosíssima, porque você entra num lugar de resolução que você não falaria, você fala consigo mesmo que você talvez não falaria daquele tom com outra pessoa. Então eu quero te dar essa ferramenta. Eu não, o Bispo JB, ainda bem, porque senão você pensa assim, pastor é tão doida. Eu não, ó, Bispo JB e o Salmo, e o Davi, e os salmistas, estão dizendo que essa é uma ferramenta de organização interna. Quando você dá ordem para você mesmo, fala assim, não, pode parar, para de pensar isso agora, eu repreendo. Bora, levanta. Quando você fala isso para você, gente, ninguém está falando, não, é você mesma. Quando você dá ordem para si, e diz assim, não, gente, para, estou muito assim, você não se percebe, não? Pois é, às vezes eu me percebo assim, gente, para, o outubro está começando hoje, eu tenho que fazer alguma coisa, eu falo para mim mesma.
Não, peraí, eu só caminhei isso, não vou caminhar mais, aí eu ando mais. Peraí, eu só bebi esse tanto de água, para, vamos beber mais, bora aqui, bora juntas, eu e você, eu e eu mesma, bora beber mais água. É sobre isso que eu estou falando. É sobre você ter a consciência de que você pode ter uma narrativa, um diálogo com o seu espírito, com o seu coração. Às vezes você tem umas sensações que elas são mentirosas, e se você não disser isso para você mesma, você acredita, sabia? Aí deixa eu te dar práticas disso. A psicologia ensina que essa maneira de você poder falar com você mesma te traz alguns ganhos de maturidade. Essa, gente, é uma ferramenta infantil, porque tem uma fase que a criança cabe e concebe uma forma de fala sozinha. A criança falar sozinha, brincar sozinha, trazer é, vida a coisas inanimadas, né? Faz assim. Você tem criança com brinquedo? Você vai ver isso, que a criança tem, isso cabe. Mas essa informação e essa ferramenta, ela muitas vezes pode ser usada para você poder trazer, como o bispo trouxe, essa ideia de que você reforça a verdade dentro de você. Aí deixa eu te dar algumas práticas disso. A primeira, cadê meu celular? Ô, gente, eu vou te mostrar. Eu tenho um grupo que eu abri um grupo, eu e meu marido. Aí eu expulsei meu marido do grupo. Ficou só eu. Você tem isso? Por quê? Porque eu quero falar comigo. Você não fala contigo, não? Vou te mostrar. Eu tenho um grupo que sou eu, só eu. Cleiadinho, entra aqui nesse meu grupo, mas você vai sair dele. Olha aí. Sou eu aqui, ó. Primeira coisa aqui, ó. Primeiro grupo sou eu. Leia. Botei uma fotinho minha e eu escrevo para mim. Boto coisas para mim, coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, coisas que eu não posso me esquecer. Música, letra, que música de letra que eu boto para mim mesma, para eu ler depois. Você não tem um grupo para si mesma? Vou te ensinar. Eu usei o meu marido para entrar. Para a gente poder criar um grupo, você tem que ser você e mais uma. Então, eu botei meu marido e depois eu expulsei ele. Falei, não, tchau, esse grupo é só meu. Aí ele, tá bom. Aí eu depois mostrei para ele o que que tem, o que que eu boto. Então, eu tenho um grupo. E essa é a primeira coisa prática para você falar consigo mesmo. O segundo, bonita, você não tem, não? Ai, que bom, várias pessoas têm. Ótimo, graças a Jesus eu não estou sozinha na maluquice do grupo do WhatsApp sozinha. Muito bem. Aqui, nesse WhatsApp, eu escrevo o que Deus está falando comigo. Eu escrevo, às vezes, confidências do coração que Deus me coloca, assim, sabe? Às vezes eu estou lendo um texto bíblico, um versículo bíblico, e aquele verbo saltou aos meus olhos. Aí eu escrevo aqui o que eu estou pensando sem filtro. Eu boto assim, meu Deus, que isso? Nunca vi esse texto. Meu pai. Aí eu boto em negrito a palavra. Eu falo comigo, mando uma mensagem para mim. Se você não tem isso, gente, eu quero te sugerir de você fazer isso, de você colocar isso, de você olhar isso, de você colocar. Ó, que tudo isso aqui, ó, mensagem que eu mando para mim mesma. Ó. Olha aqui, coisas da jornada que me impactaram, palavras que eu recebo, coisas que eu tenho. Ó, tudo isso. Pastora do céu, já vou fazer. Muito bem, faça isso. No primeiro dia de outubro. Outra coisa, eu tenho sempre papéis coloridos aqui em casa, porque vocês já me conhecem e sabem que eu amo coisas de papelaria. Então, eu sempre tenho papéis. Mas se você não tiver, vai no papel normal mesmo, não vai ficar esperando ter papel colorido igual o meu, não. Faz o que tem em casa. O que você vai fazer? Escrever bilhetinhos para você. Não se esqueça que você é filha amada do teu pai. Você hoje está linda, porque você está refletindo o que o seu pai é. Às vezes eu escrevo assim, Leia, não se esquecer que amanhã tem consulta. Toma vergonha na cara. Boto um bilhete para eu tomar vergonha na minha própria cara. Você não tem isso, não? Então tenha. Coloque bilhetes para você mesmo em lugares que você vai ouvir, vai ler versículos. Às vezes o versículo que está arrebatando meu coração e eu quero decorar ele, eu espalho no espelho do meu banheiro, na porta da geladeira. Eu sempre tenho esse papel. Mas você, se não tiver esse, escreva nisso. E, finalmente, eu tenho vários cadernos, gente, vários. Caderno que eu compro, caderno que eu ganho, caderno que às vezes eu tenho e me esqueço que tenho. Aí esses cadernos, eles são para mim, ó,
eles são por fases. E aí, nesses cadernos, eu escrevo. Esses dias, gente, eu não sabia. Não, eu vou vir aqui pegar. Espera aí, eu vou aqui atrás pegar um caderno que eu escrevi quando eu estava grávida da Sofia. Gente, são tantas conversas maravilhosas que eu tinha comigo, com Deus, com ela na minha barriga. A gente sentou para rir, porque esse lugar de escrever o que você pensa, ele é curador. Aí você ri e fala assim, não estou acreditando, não, que no mês de agosto eu pensava isso. Ah, não, para. Para que Deus tem muita paciência comigo. Gente, eu vou pegar o caderno e tirar foto e depois botar lá no nosso grupo, porque tem coisa que eu escrevi para a Sofia quando ela tinha meses. E eu escrevia como se ela estivesse sendo a minha amiga ali do meu lado. Pastora, eu não gosto de escrever. Ah, que pena, bonita. Eu quero sugerir que você desenvolva o gosto da escrita, escrevendo para você mesma e para Deus. Foi por aí que eu entendi essa coisa que a Dani me ensinou, que a Dani tem um caderninho das cartinhas para Deus, de escrever coisas. Gente, quando a gente escreve para Deus, a gente para pensar na gente. Peraí, eu vou me remeter a ele como? Deus amado, Deus santíssimo, altíssimo Senhor dos céus e da terra. Não, eu falo com Deus como mesmo, querido Deus, querido Pai, Paizinho, Aba, não sei qual é o seu jeito. Só começando o remetente e escrevendo isso, você já está parando para pensar assim, peraí, eu falo com Deus, é assim? Eu falo isso, é assim que ele me ouve? Quando você vê escrito, parece que tem outra conotação. Quando você vê assim, querido Deus, eu te amo, obrigado por essa canção. O que eu escrevi? Uma cartinha para ele. Aí eu escrevi a canção, uma canção em forma de carta. Aí depois, no final, eu botei assim, Senhor, me ensina a cantar essa canção como se fosse para nós. Mas não já era bonita. Eu não já estou escrevendo isso para ele. E eu penso assim, meu Deus, como que eu estou repetitiva? Que outra carta que eu escrevi para ele? Você não tem, não? Ah, não, bonita. Pastora, eu não tenho um caderno rosa. Não precisa ter caderno rosa. Sabe o caderno das crianças que sobrou do ano retrasado, passado? Sabe uma folha solta que você pode juntar dentro de uma gaveta? Não deixa de fazer isso, não. Então, eu estou te dando 3 formas de você poder falar consigo mesmo. Primeiro é você ter um grupo para si. Segundo é, escreva bilhetes para você mesma. Escreve coisas para você não se esquecer. Se lembra, leia, espera. Como? Com paciência no Senhor. Leia, com paciência, leia. Leia, bota aqui. Mas você vai botar para você mesmo. E a outra é, tenha um lugar para registrar os seus pensamentos. Porque quando os pensamentos passarem, quando você vai avançar de fase, quando você estiver em outro patamar, você vai se divertir de ver o quanto boba você era, ou o tanto espiritual que você era. Gente, eu encontrei cadernos em que eu escrevi coisas tão profundas que eu vivi com Deus que eu não me lembrava. Hoje é o dia 1º de outubro. Se você não tem o hábito de escrever, de depositar num lugar o que você está sentindo, pensando, eu quero lhe sugerir de você fazer desse mês de outubro um lugar em que você deposita coisas. Ano passado, mais ou menos por essas épocas, nós fizemos uma jornada. Michele, se você está aí, me fala aí, levanta a mão para eu só poder te ver. Eu sei, eu quero chamar a Michele aqui do Rio de Janeiro, porque quando eu propus isso no ano passado, ela foi extremamente fiel. Nós baixamos um aplicativo de todos os dias a gente falar para esse aplicativo um motivo de gratidão. Nós vivemos até o final do ano, fizemos um lugar, um tempo, em que todos os dias a gente tinha que olhar o nosso dia e olhar e dizer, a Michele foi fiel, gente, ela foi até o final. E ela colocou lá assim, todo dia ela foi. Eu acho que a gente viveu mais ou menos 100 dias. Nós estamos em menos de 90 dias para o final do ano. E eu quero incentivar você. Sabe o que esse exercício faz com a gente? Ele traz para a gente, traz para fora coisas que às vezes a gente não enxerga. A gente vira a publicidade de Deus.
porque as pessoas começam a olhar em nós. Eu me lembro que nesse ano passado, quando eu fazia isso, eu separava. Quando eu chegava na faculdade, eu sentava e já escrevia. Aí vinham as tagarelas falar comigo. Aí elas falavam assim, já está aí no cantinho da gratidão, Leia? Eu, tá, senta aqui para você falar aqui comigo. O que, que você quer agradecer que eu vou usar o meu aplicativo para falar para Deus? Fala aí. Aí cada dia era uma. Ela, Leia, deixa eu falar hoje, escreve aí para mim o meu. E aí elas começaram a aplicar também. Ô, gente, tão especial você poder encontrar com o seu conteúdo e você colocar. A gente vai botar o aplicativo. O Mi, põe aí o nome desse aplicativo. Nós fizemos 100 dias de gratidão ano passado. A gente se atrasou, né, Michele, esse ano. Então, agora a gente vai fazer 3 meses de gratidão. Fazer com que o nosso coração olhe para dentro do nosso conteúdo e a gente possa dizer ao nosso Deus o que, que ele tem, aquilo que a gente vai falar com a gente, o que, que tem de dentro de nós. Aí, sabe o que, que você vai se encontrar? Com conteúdo tão bonito, gente, você vai se olhar no espelho e vai se lembrar que você é a filha amada de um Deus que te ama tanto. Você vai perceber que você não é essa feiosa que você acha que é. Você vai ver que você não é limitada como você pensa que você é. Você tem coisas maravilhosas para pôr para fora. E eu quero te incentivar a você trazer frases para você mesma nessa manhã. E eu quero terminar falando para você que Deus quer que você fale na primeira pessoa as promessas que Ele tem para você. Eu já vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp o que não está no grupo de WhatsApp? Ah, não, não brinca. Não, está ouvindo esse conteúdo só depois o povo do YouTube? Quero te convidar para você poder receber o Plus. Sabia que tem um Plus? Depois que tu vai embora, povo do YouTube, e a gente fica aqui? A gente tem, às vezes, um insight que Deus me deu durante a minha fala que eu só entrego para quem acorda cedo. Sabe? Um presentinho extra, uma cerejinha do bolo. Pois é, não está nesse lugar? Vem para nós. E para vocês que estão aqui às 6h03 da manhã do dia 1º de outubro, eu quero declarar que você vai ser abençoada e vai receber lá as promessas para você personalizar. Promessas de Deus. Eu vou colocar 31 promessas lá. Vou buscar no IA, na inteligência artificial. Se você é rápida nisso e puder colocar, vai ser maravilhoso. Coloca lá 31 promessas personalizadas da Bíblia. E aí você coloca lá, talvez você tenha uma IA muito mais avançada do que a minha, e você consegue fazer isso de forma mais rápida. O que eu quero terminar essa devocional de hoje? Você fala com tantas pessoas, você conversa tanta lorota. Meu pai que falava isso, fala tanta lorota, e não fala consigo mesma. Nosso bispo está dizendo assim, ó, usa essa ferramenta. Usa hoje, fala com você mesma. Nessa oração que nós vamos fazer, eu quero te convidar a fazer isso, a orar, a declarar aquilo que você sabe que você precisa contar para Deus. Agora, vamos embora contar coisas de bênção? Nesse primeiro momento, e nesse primeiro dia de outubro, nós não vamos pedir. Nessa oração, nós vamos agradecer. Para preparar o nosso coração, a nossa mente, para quando a gente for para o aplicativo da gratidão, a gente já está afinadinha. Então, nessa oração, você vai orar e agradecer. Pelo quê? Pelo que você viveu no setembro. Tanta coisa você viveu no setembro. Ah, não viveu? Não, deixa eu te falar. Se você estava na jornada 21, eu te dei 21 palavras para você poder se encontrar com aquilo que Deus tem para você. Pastora, não estava lá não, mas você está nesse grupo, você está aqui ouvindo essa palavra, você tem motivo de sobra para poder sair dessa visão que só tem a tristeza. Hoje você vai olhar cores no seu dia e vai agradecer. Bora estabelecer as cores? Ó, vamos fazer assim, ó. Cada um de nós vamos eleger 3 cores do nosso dia. 3 cores. E a gente vai ser caçadoras das cores. Se você tem criança, já estou eu aqui sendo pastora de criança, ó, gente, ideia de criança. Você vai caçar as cores que você determinou aqui agora. Essas 3 cores, você vai ver que estava o tempo todo enfeitando o seu caminho e você não percebeu.
essas cores, essas 3 cores, que eu vou já colocar aqui, elas serão a sinalização de como você vai ter conteúdo interno para você falar consigo mesma, o que isso representa para você. Por exemplo, se você escolher o vermelho, e você encontra um carro vermelho, e olha um carro vermelho na rua, você vai se remeter, Senhor, obrigado, o vermelho me remete a tanta coisa, ao teu sangue. Senhor, eu quero te agradecer. Ô, Leia, agradece. Bora, agradece a Deus. Bora, Leia. Senhor, eu quero te agradecer porque eu quero te dizer, eu te amo pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aí, se sua cor é amarela, você vai falar, Senhor, estou aqui me lembrando. Ó Deus, obrigado pelas ruas de ouro celestiais que um dia eu vou pisar. Mas o ouro já começa aqui agora, Deus, nesse lugar onde eu moro, nesse lugar onde eu estou, ok? Já botou lá as promessas? Obrigada, bonita. Bota lá no grupo do WhatsApp, tá? Vamos orar? Gente, eu vou fechar minha câmera rapidinho, porque eu fiz um combinado com Sofia, e eu tô aqui, mas você só não vai me ver. E eu quero orar com você. Sabe como que eu quero orar com você? Quero orar com você se encontrando com aquilo que você sabe que Deus tem dito ao seu respeito. O que ele tem dito? O que ele tem falado? O que ele tem colocado? O que ele tem manifestado na sua vida? Comece a colocar diante do Senhor o que ele tem dado para você. O que ele tem dado? Pastora, não estou conseguindo visualizar, porque o meu coração hoje está tão triste, desanimado. Então, eu quero te dar ânimo, bonita. Quero te dizer que hoje é o dia de você iniciar esse mês, falando para o Senhor o que Ele é para você. Se você não consegue falar de si mesma, falar consigo mesma, fale dele. Senhor, muito obrigada por essa manhã do 1º de outubro de 2025. Obrigado por começar esse dia declarando para nós mesmas o que nós temos dentro de nós, o que nós elaboramos, o que nós construímos, os conceitos que a gente inventou do Senhor. Obrigado porque o resultado disso que nós estamos encontrando hoje foi por causa de vitórias e derrotas. Foi por causa daquilo que deu certo e daquilo que deu errado. Obrigado porque nós avançamos na nossa história e todo o conteúdo que nós temos tido na nossa mão é para hoje a gente olhar para dentro de nós e fazer como o salmista fez hoje. Alma, se aquieta. Alma, vem aqui, somente adore o Senhor. Ô alma, espera silenciosa. Ô alma, vem aqui louvar ao Senhor. Senhor, o que Davi estava nos ensinando é que ele estava dando ordem à alma dele. Como é isso, meu Deus? Dá ordem à própria alma. Nós queremos esse recurso, Senhor, de dar ordem à nossa alma e dizer, se aquieta, você não é só a tristeza. Alma da Leia, se aquieta, descansa. Alma da Leia, vem agora para o tempo de descanso e desfrute. Senhor, nessa manhã, nós queremos esse recurso maravilhoso de olhar para dentro de nós e saber que a nossa alma está fora do lugar e colocá-la no lugar certo. Obrigado, porque todas as vezes que a gente escolhe esperar no Senhor, fazer as coisas que temos dentro de nós e botamos para fora e falamos com a gente mesmo e que a gente tem recursos, a gente, na verdade, publica o teu nome. Ah, que coisa especial, Senhor, publicar o teu nome. Que coisa especial olhar para dentro de mim e saber que tanta coisa a gente construiu junto, Deus. Muito obrigada. Em noites, às vezes, só eu e o Senhor, às vezes em família, às vezes só eu e Edinho, às vezes só eu e Sofia. Quantas vezes, Senhor, com as febres da madrugada da Sofia, fui eu, ela e o Senhor. Quantas vezes, muitas vezes, na minha devocional sozinha, quando eu não tinha esse grupo, era eu, o Senhor e uma voz de louvor da Ana Paula Valadão, do pastor Cirilo, da Ludmila Feber, de, às vezes, músicas aleatórias. Às vezes era eu, o Senhor e uma canção. E hoje o Senhor me deu de presente mais de 100 mulheres reunidas num tempo que é nosso. Obrigada, porque muitas de nós vamos encontrar para dentro de nós tanto conteúdo esquecido.
de saber que quem o Senhor é para nós, quem somos para o Senhor, sabe? Nos lembrar que somos a filha que o Senhor protege, que o Senhor supre. Nessa manhã de 1º de outubro, nós damos uma ordem para a nossa alma. Alma, espere com paciência no Senhor. Aquieta-te. Alma, nessa manhã, nós escolhemos te dizer e te declarar que no Senhor teremos a resposta. Nós declaramos, Senhor, que a nossa alma obedecerá à tua voz. Quando escrevermos bilhetinhos para nós mesmos, quando a gente tiver um caderno para depositar conversas, quando a gente escrever no nosso WhatsApp, quando a gente gravar um áudio para nós mesmos, que a gente se encontre contigo. Que a gente se encontre contigo falando com a gente. Obrigada por essa manhã de começar o 1º dia desse mês de outubro, declarando que dentro de nós o conteúdo maravilhoso é uma publicidade que revela o teu nome. Não nos deixe caladas, Senhor, não nos deixe em silêncio. Tira de nós aquela fala, porque eu não estou pronta, porque eu tenho vergonha, porque isso é só para mim. Não é, Deus. Tudo que o Senhor tem nos dado é para a gente publicar o mundo. Foi isso que os discípulos fizeram, foi isso que os apóstolos fizeram, é isso que a gente encontra na tua palavra, pessoas que publicaram. Senhor, se eles não publicassem, se eles ficassem nesse lugar que muitas vezes a gente fica, de reter o que temos, a gente não receberia a tua palavra. E nós queremos, Deus, ter o conteúdo para as próximas gerações, que elas encontrem os nossos cadernos, que os meus netos encontrem os meus cadernos e se divirta com a maneira como eu e o Senhor nos encontrávamos. Que as próximas gerações entendam que existia uma marca posta de cada uma de nós no universo. Que as pessoas olhem para nós e saibam que existe um jeito tão legal de se relacionar contigo. Nós queremos dar uma ordem para nós mesmos. Nós não ouviremos palavras de mentira e falaremos repetidamente as tuas promessas. Te adoramos por essa manhã tão delícia, aqui em Brasília, fresco, nesse dia seco, mas com tanto amor, tanto lugar de água, de oásis na tua presença. Consagramos ao Senhor esse dia, o nosso coração, e dedicamos esse mês de outubro ao Senhor. Obrigada por todas essas bonitas que estão aqui acordando tão cedinho, e todas aquelas que estão acessando esse conteúdo, algumas que receberam de suas amigas esse link, algumas que estão revendo esse conteúdo, algumas que estão acessando, ó Deus, aleatoriamente esse conteúdo, alcança o coração delas e traz para fora, Senhor, aquilo que temos guardado como depósito interno e organiza as prateleiras de dentro da nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Bonita, por que todo dia eu choro com vocês? Para! Eu, hein? Pai, pastora, eu também. Um monte de gente vai lá no meu privado, né? Pastora, você me faz rir e chorar ao mesmo tempo. Eu não, gente. A presença. Deus abençoe você, bonita do YouTube, nesse 1º dia do outubro de 2025. Sabe quando que isso vai se repetir? Nunca mais. Essas pessoas aqui, você aqui comigo, esse dia, o clima do jeito que está, o jeito que você está, nunca mais vai se repetir. Isso não te remete a nada, não? Então, deixa eu te dizer o que me remete. Me remete que eu não posso ser negligente nesse dia. Eu não posso deixar que esse dia passe sem ter a minha intencionalidade de amar ao meu Deus. Ame o seu Deus, ame a Ele, ame ao Senhor com toda a sua força. Cante uma canção. Hoje aí você canta uma canção inventada pela tua cabeça? Aí eu canto. Vamos fazer isso hoje? Ó, 3 cores que você vai perseguir hoje, caçadoras de cores de Deus. Adorei esse nome, caçadoras de cores de Deus. E você também vai entoar um cântico novo. Amém? Um novo mês para você, cheio de manifestação do Senhor. Um beijo, bonitas do YouTube.